Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu quero convidar você a, neste momento, nós fazermos uma reflexão a partir dessa temática vocação cristã, ponto de partida para a mordomia cristã. Em todos os anos, as nossas igrejas, elas comentam ou conversam a respeito do tema mordomia cristã. Eu gostaria de fazer uma abordagem, então, deste tema a partir desta visão aqui. Eu tenho uma vocação cristã e esta vocação cristã é o ponto de partida para a mordomia cristã. Eu parto do princípio de que eu sou uma pessoa pecadora. Quem sou eu? Eu sou um ser humano dotado de inteligência, dotado de razão, de emoção e que veio ao mundo não por acaso, mas eu vim com propósito. Cada um de nós veio ao mundo com propósito estabelecido por Deus. Porém, diante de Deus, nós somos pessoas pecadoras. No texto do Salmo 51, versículo 5, diz assim: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Desde o momento da minha concepção, eu já sou uma pessoa pecadora. Romanos 3,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, por causa disso, me condena. Sempre eu terei as consequências do pecado na minha vida, ou seja, a morte. Nós não temos direito a nada por causa do pecado. Romanos 6,23 fala a respeito desse assunto quando aborda da seguinte forma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por mais então que nós queiramos fazer o bem, nós não conseguimos. O mal, por outro lado, parece que quer sempre prevalecer sobre nós. Romanos 7, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo tem essa consciência e ele diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Esta é uma consequência, o pecado sempre vai invadindo o meu coração, vai invadindo a minha vida e vai fazendo a diferença negativa em mim. Aí eu pergunto então para você, como você avalia a sua vida a partir dessas informações? Como você se coloca diante de Deus quando analisa a sua vida, o seu pecado, o fato de você ser uma pessoa pecadora? Sem dúvida alguma, todos nós somos dependentes da graça de Deus. E por causa disso, então, Deus me ama. Eu sou alvo do amor de Deus. Apesar da minha condição de pecador, eu sou alvo do amor de Deus. Ele prometeu o Salvador por causa do seu amor a mim. Em Gênesis 3,15, nós temos um relato a respeito disso, quando é afirmado ali: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus está dizendo para a serpente que haverá uma inimizade entre ela, a serpente, e a mulher, entre os descendentes da serpente, que é o próprio diabo, Satanás, e o descendente da mulher, que é Jesus. E diz então que este Jesus ferirá a cabeça da serpente, Jesus ferirá a cabeça do diabo, mas por outro lado, a serpente ferirá o calcanhar de Jesus. Isso acontece quando o diabo, por causa dos nossos pecados, Jesus foi levado à cruz e morreu em nosso lugar. Mas eu sou alvo deste amor de Deus. Em João 3,16, parece que é um complemento agora, ou talvez uma resposta ao Gênesis 3,15. Veja o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É este amor de Deus que é revelado em Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós para nos resgatar e nos tirar de todos os nossos pecados. E este amor de Deus, portanto, é um amor agape ou ágape, conforme você queira colocar. E este amor agape significa o amor entrega. Jesus se entregou por nós na cruz, revelando assim o grande amor de Deus por todos nós pecadores. A vinda de Jesus, portanto, revela o amor de Deus pelas pessoas e o seu firme desejo em salvar a todos. Deus sempre quer salvar as pessoas. Em nenhum momento Deus quer que as pessoas se percam. Em Marcos 10:45 nós temos escrito que, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Isto é o Evangelho. Ainda no Evangelho de Lucas nós temos porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio ao mundo com um propósito bem definido, bem específico, de trazer as pessoas de volta para junto dele. Conta-se que uma vez um menino era filho de um carpinteiro e o seu pai o ajudou a construir um barquinho. Ele fez aquele barquinho com muito cuidado, com muito carinho, e depois o levou para um rio para poder ali então colocá-lo na água. E de repente choveu muito e ele teve que voltar às pressas à sua casa e esqueceu o barquinho lá no rio. Não pôde mais pegá-lo. No dia seguinte, quando foi lá buscar, o seu barquinho já havia desaparecido. Ao estar na cidade, no centro da cidade, de repente passando em frente a uma loja, ele viu que o seu barquinho estava ali à venda. O dono da loja disse que alguns pescadores haviam pego aquele barquinho, levado até a loja, vendido para ele, e agora ele precisava vendê-lo. Aquele menino foi para casa e arrumou um dinheiro com a sua família e voltou para a loja e comprou o barquinho. E pegou o barquinho na mão e disse: ó barquinho, agora você é 2 vezes meu. Primeiro porque eu fiz você, segundo porque eu comprei você. Assim também é Deus conosco. Primeiro Deus nos faz, nós somos criaturas de Deus. E Deus nos comprou através de Cristo Jesus, que derramou o seu sangue na cruz para nos purificar e livrar de todos os nossos pecados. A nossa salvação, portanto, é uma iniciativa de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro, não depende de nós, depende dessa iniciativa de Deus para com o ser humano. Salmo 3,8 diz: do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. No Salmo 37:39 diz: mas a salvação dos justos vem do Senhor. No Salmo 62:1 diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Jesus, portanto, nos deu o perdão de todos os nossos pecados. Jesus é o nosso Salvador. Ele nos deu a vida eterna. A nossa salvação, portanto, é um ato de Deus em nós. A nossa salvação é um presente maravilhoso. Esta é a sua graça na nossa vida. Em Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, é um presente, é uma dádiva de Deus por nós, por causa do seu amor por todas as pessoas. Agora, então, como eu sei que a minha salvação é um presente de Deus, eu quero retribuir esse presente. Eu sirvo ao Senhor com os meus dons. A nossa resposta, portanto, é com a nossa vida. Nós cantamos em nossas igrejas: com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te. Nós queremos servir ao Senhor com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Significa que nós queremos dedicar ao Senhor o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens, toda a nossa vida nós queremos dedicar ao Senhor. Isto não é um dever, é algo natural que acontece com as pessoas que se consagram ao Senhor, que sentem a sua vida transformada por Deus. Quanto melhor ou mais eu entendo a respeito desta graça de Deus, deste amor de Deus na minha vida, melhor será também a minha resposta diante de Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. A minha oferta, portanto, ela está dentro desse contexto da espiritualidade. Não existe oferta fora da igreja. A oferta sempre vai se dar dentro do contexto da espiritualidade, dentro do contexto da igreja. Ela se torna depois administrativa em segundo plano, mas ela parte de uma premissa que é a graça de Deus na minha vida. É o reconhecimento que eu tenho de que Deus é maravilhoso comigo, que me deu a salvação, que me deu a fé, me deu o perdão dos pecados. Agora então eu sou vocacionado nessa minha vida cristã e diante disso então eu estou colocando a minha oferta diante do Senhor Deus. A minha oferta, portanto, é uma resposta ao amor de Deus por mim. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos um relato de Caim e Abel. Em Gênesis 4, versículos 1-7, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim.
Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você está irritado? E por que esta cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Aqui este retrato da oferta de Caim e Abel é interessante, porque Abel deu o melhor, deu as primícias, enquanto que o Caim deu algumas coisas, mas não deu as primícias. E Deus se agradou da oferta de Abel exatamente por esta razão. Há um outro texto em Êxodo 34 que diz assim: Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão levedado, e o sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar da noite para a manhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Eu quero destacar aqui a parte final que diz assim: tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor. Primícias é a primeira coisa. Quando eu recebo meu salário durante a semana, na primeira semana do mês, logo no final de semana, quando eu estarei na igreja, eu também vou estar levando a minha oferta ao Senhor, porque é a primícia. Eu não vou pagar todas as contas e depois o que sobrar eu vou ofertar. Não, eu vou ofertar o melhor, as primícias. A primeira coisa que eu recebo o primeiro, entre aspas, digamos assim, o primeiro pagamento que eu faço são as minhas ofertas ao Senhor. Isto é primícias. Também nós temos um retrato do Novo Testamento sobre esse assunto, sobre as ofertas. Em 2 Coríntios 8, 1 a 5, fala da oferta da Macedônia. Veja que coisa interessante. Ali diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque por meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque nosso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem desta assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Esta era a característica da igreja da Macedônia. Era uma igreja pobre, é uma igreja que não tinha muitos recursos, mas eles deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Eles se consagraram ao Senhor e as suas ofertas em muitos momentos foram acima das suas possibilidades, porque eles reconheceram o Senhor na sua vida. Assim também nós nos consagramos primeiro ao Senhor. A nossa oferta também é feita com alegria. Em 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz assim: eu isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu quero destacar algumas coisas aqui desse texto, especialmente essa segunda parte aqui. Diz assim: cada um contribua. Ninguém está isento, cada um contribua. Dentro do contexto da Igreja Luterana, da IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, do qual também eu sou pastor,
O contexto de que o membro contribuinte ou membro ofertante é o membro que é também membro comungante. Ele participa da Santa Ceia, então ele também participa das ofertas. Tá, mas o meu filho não trabalha. Então os pais ajudam os seus filhos com as suas ofertas, distribuem as suas ofertas com os seus filhos para que eles também possam ofertar. A minha esposa não trabalha, então o marido pode muito bem dividir a sua oferta, que ele daria na igreja, com a sua esposa, para que ela possa também ter esta alegria de poder ofertar na sua congregação. É assim que acontece. No momento em que o filho começa a trabalhar, ele por conta própria vai fazer suas ofertas. Quando a esposa estiver trabalhando, ela por conta própria também faz as suas ofertas ao Senhor. Cada um contribua, ninguém está isento da oferta. Uma outra coisa interessante desse texto é de que a oferta deve ser conforme tiver proposto no coração. Eu faço uma proposta entre como eu quero ofertar. E aqui, especialmente, eu faço uma proposta que eu quero ofertar regularmente, que eu quero ofertar proporcionalmente diante do Senhor. Um outro detalhe desse texto é que a oferta deve ser feita com alegria ou não e não por necessidade. Eu não vou ofertar porque eu tenho que pagar salário de pastor, ou porque a igreja tem que pagar suas contas de água, de luz, de telefone e assim por diante. Não. Eu vou ofertar por causa da graça de Deus na minha vida, não por causa da necessidade da igreja. É evidente que a igreja, depois, a sua liderança, vai canalizar estas ofertas, esses recursos para o pagamento das contas e assim por diante. Mas esta não é a motivação que eu tenho para ofertar. A motivação que eu tenho para ofertar é a graça de Deus na minha vida. É eu reconhecer o quanto Deus me ama e quer o meu bem. Um pouco mais adiante, há um outro texto do Novo Testamento muito interessante sobre a oferta, que é o texto de Marcos 12, 41 a 44. Aqui fala do episódio da oferta da viúva pobre. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, lhe disse, Jesus disse, em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava, e ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus observa as ofertas. Jesus observa o quanto fica em nosso bolso. Jesus sabe o quanto que está na nossa conta bancária e quanto nós levamos para a igreja e ofertamos ao Senhor. Então, nossa oferta está sob o olhar de Jesus. Todas as nossas ofertas estão sob o olhar de Jesus. Assim, então, é hoje a minha oferta ao Senhor. Eu não posso ser negligente com o meu ofertar. Eu quero dar sempre o meu melhor para o Senhor Deus. Eu quero tomar um cuidado para não dar esmolas, porque às vezes as pessoas colocam uma oferta ínfima no prato de ofertas, ou na sua contribuição mensal, que não tem nada a ver com aquilo que ela ganha. Às vezes ganha uma quantia muito boa e oferta um valor muito irrisório. A minha oferta deve ser feita com regularidade, significa que eu não vou ofertar um mês sim e 2 não, um mês sim e 3 não, não, com regularidade a cada final de semana. Para isso eu tenho um texto de 1 Coríntios, capítulo 16, 2, que nos orienta nessa direção. Diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. No primeiro dia da semana, com regularidade. Cada um separe conforme a sua prosperidade. Quando fala aqui conforme a sua prosperidade, significa que minha oferta é proporcional àquilo que eu ganho. Vamos pegar um exemplo. Se eu ganho um salário mínimo, a minha oferta vai ser sobre um salário mínimo. Se eu ganho 2, 3, 4, 5 salários mínimos, a minha oferta vai ser sobre aquilo que eu ganho, não sobre um salário mínimo. Se eu ganho, um exemplo, se eu resolvo dar os 10%, que é uma das orientações, que é o dízimo, eu imagino que eu estou recebendo R$2.000, a minha oferta será R$200. Eu ainda vou ficar com 1.800. Se eu ganho 3.000, a minha oferta será 300. No mês seguinte eu ganhei apenas R$500, a minha oferta será R$50. Veja, conforme a minha prosperidade. Isso levando em conta uma pessoa que é autônoma.
Mas a maioria muitas pessoas são pessoas que são assalariadas e por esta razão podem fazer a partir do seu salário uma oferta ao Senhor. A prosperidade, portanto, conforme a prosperidade pode ser percentual. Eu posso dar o dízimo, eu posso estabelecer um outro percentual, por exemplo, 5%, 6%, 7% da minha renda, e eu quero então a cada mês levar esta oferta ao Senhor de acordo com aquilo que eu recebi. A oferta, portanto, deve ser um hábito diário na vida de um cristão, por causa da sua vocação cristã. Eu sou amado por Deus. Deus é misericordioso na minha vida. Deus me salvou em Cristo Jesus. E este amor de Deus agora eu quero retribuir também com as minhas ofertas, para que outras pessoas também possam conhecer este evangelho salvador e também sejam salvas. Algumas questões práticas como a igreja administra a oferta que eu gostaria de colocar aqui. Muitas igrejas têm um sistema de envelope, outras igrejas usam um sistema de um carnê, outras fazem através de depósitos bancários, outras fazem através de Pix ou QR Code, assim por diante. A forma não importa. O importante é que você faça a sua oferta ao Senhor. Uma sugestão que eu dou a você é a seguinte: se você faz um depósito ou via Pix ou QR Code, pegue um comprovante disso e leve diante do altar. Simbolicamente, você está colocando diante do altar a sua oferta ao Senhor, mesmo que você já tenha feito através de um depósito ou através de um Pix. Lembrando também que nós lidamos com a questão da percentualidade no contexto da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da IELB. Muitas vezes a congregação ela estabelece um percentual para o seu trabalho interno, a região onde ela trabalha, o seu distrito, muitas vezes estabelece também um percentual. Vou colocar, por exemplo, o distrito que eu faço parte aqui, na região nordeste de Santa Catarina, que é o Dinoca. Nós temos um percentual de 3% das nossas ofertas são encaminhadas para o distrito. E há uma regra dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que todas as igrejas, a partir das suas ofertas, façam um repasse de 11% para o Caixa Nacional da Igreja, para que a igreja possa continuar na formação de pastores, continuar encaminhando valores para missões da igreja, onde as igrejas não têm condições para poderem se manter, e também para missões fora do Brasil, como, por exemplo, na África. É evidente que a diretoria da igreja, a liderança da igreja vai administrar isso de uma forma correta dentro da comunidade. Os gastos internos também são aplicados, são usados para... As nossas ofertas são também usadas para esses gastos internos dentro das nossas congregações. E tudo deve ser feito dentro de uma legalidade. Por exemplo, nós temos o E-Social, onde nós precisamos também prestar contas diante do governo daquilo que nós recebemos, ou que entra de valores em nossa comunidade. Então, a oferta cristã, ela é um resultado da minha vocação cristã. Eu creio em Deus, eu fui vocacionado, Deus me salvou em Cristo Jesus, apesar do meu pecado, me deu a vida, me deu a salvação, e agora, em resposta a este grande amor de Deus, eu quero também contribuir com a minha igreja. Eu quero fazer a minha oferta e dar o meu melhor. Bom, este vídeo eu estou propondo para você ver com calma. Ao mesmo tempo, se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato conosco, mande uma mensagem que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse assunto. E, acima de tudo, não deixe de ofertar. Você estando na sua igreja, dê o seu melhor, porque o trabalho do reino de Deus também depende dos nossos recursos financeiros, que são as nossas ofertas, para que ele seja levado cada vez mais adiante. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço.